Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que gostem do vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades do canal. Hoje falarei sobre as certificações Cisco, que de alguns anos para cá mudaram e aumentaram bastante. Aumentaram em vários sentidos, né? Em quantidade de certificações e provas, em conteúdo e principalmente em preço, né? O valor das certificações e das provas aí subiram bastante de uns anos para cá. Abordarei basicamente os seguintes pontos: a falar um pouquinho de história das certificações e da própria Cisco, o modelo de certificação atual, os exames necessários para obter determinada certificação, validade como renovar sua certificação e algumas dicas aí de como se preparar para os exames. Tá? Então vamos lá. Como alguns já devem saber, a Cisco foi fundada em 84 pelo casal Len Bossack e Sandy Lerner, que eram funcionários da área de computação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, né? E embora não tenha sido a primeira companhia dos Estados Unidos a produzir roteadores, ela foi a primeira a vender de forma sucedida roteadores multiprotocolos, que permitia que computadores antes incompatíveis pudessem comunicar usando diferentes protocolos de rede. Com isso, a empresa começou a crescer rapidamente, pois tinha um produto que estava sendo bem aceito pelo mercado. Só que não adianta você ter um excelente produto se você não possui gente capacitada para operar e suportar esse produto. Tá? Então, por isso, em 93, a Cisco lançou seu programa de certificação. O detalhe curioso aqui, e que alguns não sabem, é que o primeiro programa de certificação foi o Cisco Certified Internet Network Expert. Ou seja, isso mesmo aí que você está pensando, tá? A primeira certificação foi o CCIE. Não preciso nem comentar aí o grau de dificuldade desse exame, como era e ainda é uma certificação muito difícil de obter. Tá? Então, por causa disso, em 97, a Cisco lançou o programa Network Academy para treinar profissionais de rede e ajudar aí a obter as certificações. E logo um pouquinho mais tarde, em 98, a Cisco lançou as certificações CCNA, CCNP, entre outras aí. O exame CCNA, ele era o 640-407. Esse código é muito importante, tá? Para vocês que não sabem, quando forem agendar o exame de vocês, é bom vocês darem uma olhada nesse código aí que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. Tinha entre 60 e 70 questões aí, 75 minutos para completar e custava $100 naquela época. Tá? Em 2003, a Cisco lançou o exame 640-801 para obter o CCNA e a opção de obter o CCNA com dois exames. O primeiro, chamado Intro, seria o código 640-821, e o segundo, chamado ICND. Até então, as certificações elas eram voltadas para Routing Switching. E em 2008, a Cisco lançou diferentes disciplinas aí de certificação, como Security, Wireless e Voice, por exemplo. O que as pessoas chamavam de pirâmide de certificação da Cisco. Pois para cada disciplina, né, você tinha certificações CCNA, CCNP e CCIE, conforme a imagem, tá, todas elas, né, você tinha aqui o nível de entrada aqui como CCNA, o nível Professional aqui CCNP e o nível Expert seria o CCIE, seria a certificação Expert. Hoje, em 2017, nós temos um total de 10 disciplinas conforme a imagem. Reparem que algumas certificações ainda não possuem todo o ciclo fechado, como o Cyber Operations, por exemplo, aqui no cantinho aqui à direita. Tá? Outro ponto importante é que o CCNA deixou de ser, já há alguns anos, tá, a certificação de entrada, dando lugar à certificação CCENT. Tá? Seria essa certificação aqui. Ok? Porém, o CCNA Routing Switching ainda é possível obter prestando apenas um único exame, que seria o exame 200-125. Tá? Então você pode ainda obter o CCNA Routing Switching, tá? A única opção, através de um único exame. Tá? Os outros CCNAs, você obrigatoriamente teria que prestar dois exames. Tá? Ou em alguns casos aí até 3, dependendo da opção que eu vou comentar um pouco mais à frente. Tá? Mas você ainda pode obter o CCNA Routing Switching prestando dois exames, se você preferir assim. Você pode fazer uma prova que seria o ICND1, o código da prova 100-105, e depois de realizar o ICND2, que seria a prova 200-105. Aí você obteria o CCNA, o título, né, de Routing Switching, CCNA Routing Switching. Ok? Para as certificações à esquerda, com linhas sólidas, tá, você deve possuir a certificação CCENT, CCNA Routing Switching ou qualquer certificação CCIE, para você prestar o exame e obter o título de CCNA Security, Wireless, CCDA ou Industrial, por exemplo. Tá? Então, se você quiser obter a certificação CCNA Security,
você deveria prestar o exame ICND1, tá, o 100-105, e depois fazer a prova do CCNA Security, tá, que seria o ICNS, o exame ICNS, seria o 210-260. Aí com isso, você obtém a certificação CCENT, mais CCNA Security, claro, né? Não precisa comentar que tem que ser aprovado nos dois exames. Tá? Uma outra opção seria fazer o exame CCNA 200 e 125, tá? Que você faz com uma única prova, mais o exame ICNS, o 210 e 260. Com isso, você teria certificações CCNA Routing Switching, tá? E o CCNA Security. Parece mais legal, né? Mas nem tudo são flores. Tá? O primeiro ponto é o seguinte: o conteúdo do CCNA é bem maior que o conteúdo da certificação CCENT. Tá? Ou seja, você teria que estudar bem mais para obter a certificação. Se fosse apenas isso, tá, eu não veria problema nenhum. Tá? Que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Mas às vezes você precisa obter uma certificação rapidamente, e isso pode ser um problema para você. Né? Às vezes você está sofrendo uma pressão da empresa lá para se certificar rapidamente. Quanto mais conteúdo para estudar, mais tempo você vai levar. Né? O segundo ponto seria o valor da prova, tá? Que é quase o dobro, pois você estaria prestando 2 exames em apenas um. Ou seja, em vez de você fazer 2 exames aqui para obter o CCNA, você prestaria apenas um. Só para nível de comparação, o exame ICND1, o 100-105, ele custa $165, tá? Enquanto o CCNA 200, 125, está custando $325. Ou seja, para você obter o CCNA Security aí, com esses 2 exemplos que eu citei agora, você gastaria apenas com exames, tá? Ou $465 ou $625. Pô, mas como eu cheguei nesses valores aí? Simples. Se eu quiser fazer o CCNA Security prestando o ICND1, que seria o exame 100, 105, esse exame está custando $165. Tá? Depois eu teria que fazer o exame, o ICNS lá, o 210, 260, 210, 260, que está custando $300 esse exame. Aí no total disso daqui eu gastaria $465 somente com exames, tá? E a outra opção que eu citei, tá, seria fazendo o exame do CCNA, que seria o 200, 125, que está custando $325. E obrigatoriamente depois você também teria que fazer o 210, 260, tá? Isso para obter o CCNA Security, que está custando $300. Ou seja, aqui eu gasto $625, tá? Então tem que fazer os cálculos aí antes de prestar os exames, tá? Porque tem uma diferença boa aí. Se você tiver condições de fazer por essa opção aqui, prestando esses 2 exames aqui, beleza. Se não, se o seu objetivo for ter apenas CCNA Security e depois seguir a trilha, né, de certificações de segurança, você pode fazer por aqui, que seria uma boa, tá? Não teria problema nenhum. Vale lembrar que se você escolher a primeira opção e depois quiser também obter o CCNA Routing Switching, basta apenas prestar mais um exame, tá? Que seria o exame, o ICND 2 200 105, que custa $165. Ou seja, com uma diferença de apenas $5 aí, tá? Você teria as mesmas certificações, tá? Prestando mais pra frente, né? Ou seja, você faz o ICND1 e mais o CCNA Security, obtém sua certificação lá, alcança o seu objetivo, e depois, quando puder, presta, se quiser também, presta mais uma prova só e obtém o CCNA Routing Switching. Além, claro, né, de você estar prestando 3 exames, né, o que pode ser bom, né, para quem está iniciando na área, pois você poderia dividir melhor aí o conteúdo a ser estudado, né. Isso vai também de cada um, né. É melhor você ver a opção que se enquadra melhor aí no seu caso e se preparar para isso, tá. Já para as certificações à direita, tá, com as linhas aqui, pontos brancos, tá, não existem pré-requisitos. Porém, é necessário prestar pelo menos 2 exames para obter o título. Essa trilha aqui, tá, ela é recomendada pela Cisco, para quem está iniciando aí na área e não possui nenhum conhecimento. Por exemplo, para obter o CCNA Service Provider, tá, obter aqui o CCNA Service Provider, se você seguir a trilha recomendada pela Cisco, você deverá realizar 3 exames, tá? Ou seja, o exame, o ICND1, o 100-105, para pegar a certificação CCENT, mais
dois exames para obter o título CCNA Service Provider, que seriam os exames SPNGN1, que seria o 640.875, e mais o SPNGN2, que seria o 640.878. Então, como eu disse, para essas certificações à direita, não existem pré-requisitos. Tá? Você pode simplesmente chegar aqui e de cara já fazer a certificação, o exame SPNGN1 e depois o SPNGN2. Tá? A diferença nesse caso aqui seria a seguinte, né? Se você quiser vamos lá, obter o CCNA SP com a trilha recomendada pela Cisco, né? Você teria que fazer o exame 100, 105, que está custando $165. Depois você teria que fazer o 640, 875, dá para entender aí, né? Que está custando $300. E depois o 640 878 SPNGN2, que também custa $300. Tá? Com essa brincadeira aqui, só de exames você gastaria $765. Tá? Ou você pode optar por fazer direto, fazendo apenas os dois exames. Tá? O 875, o 878. Que aí você gastaria aqui um total de $600. Um detalhe importante que é o seguinte, tá? Vale lembrar que você só obtém o título de CCNA SP após ser aprovado nos dois exames da certificação, tá? Se você for aprovado apenas no primeiro exame, sua certificação só será efetivada quando você for aprovado no segundo, tá? Não existe, eu sou CCNA SPNGN1 ou sou CCNA SPNGN2, por exemplo, tá? Isso não existe. E passando disso, tá? Seguindo a trilha que você escolher aí, seguindo a trilha escolhida, você passaria para as certificações de nível P, né? Que seriam certificações de nível Professional. Seriam os famosos CCNPs aí. As certificações de nível Professional, tá? Elas exigem que você tenha como pré-requisito a certificação CCNA da trilha desejada. E a quantidade de exames que você vai fazer para obter a certificação CCNP vai depender da trilha escolhida, tá? Por exemplo, se você já possui a certificação CCNA Routing Switching, tá? E quer obter o CCNP Routing Switching, você precisa realizar mais 3 exames aí, que seria o Route, que é o código atual dele é o 300.101, o exame de Switch, que seria o 300.115, e o exame de Troubleshoot, que seria o 300.135. Você só obtém o título CCNP Routing Switch após ser aprovado nos 3 exames, tá? Eu já vi várias pessoas dizendo aí que possuem a certificação CCNP, mas que só realizaram 1 ou 2 exames, tá? Uns costumam falar até assim, eu sou CCNP Switch, tá? Isso não existe, algumas pessoas colocam isso até no currículo, tá? Então, você só obtém o título de CCNP quando você completa todos os exames da trilha escolhida, tá? Se você escolher outra trilha, como por exemplo CCNP Service Provider, tá? Se você for seguir essa trilha aqui, tá? Para você obter o CCNP Service Provider, além de você ter que ter o CCNA Service Provider como pré-requisito, você tem que ser aprovado em mais 4 exames. Ou seja, aqui no CCNP Routing Switching, você presta mais 3 exames tendo CCNA. Aqui no Service Provider, você teria que prestar mais 4 exames. Então, se você quiser obter a certificação CCNP Routing Switching ou CCNP Service Provider, não tendo nenhuma certificação, tá, você teria que realizar os seguintes exames. Vamos fazer um simulado aqui. Se eu quiser o CCNP Routing Switching, tá, CCNP, vou botar aqui RS. Tá, eu teria que fazer o CCNA, tá, eu teria que obter a certificação CCNA, que é pré-requisito, que eu poderia fazer com apenas um exame, que seria o 200.125, que custa $300, que custa $325, ou prestar o ICND1, que seria o 100.105, que está custando $165, mais o ICND2, que seria o 200.105, que também custa $165,
Aí depois que eu conseguir a certificação, ser aprovado nos exames e conseguir a certificação, o título CCNA, aí eu teria que prestar o exame de Halt, que seria o 300-101, que custa $300. Depois o exame Switch, que seria o 115, também custa $300. E o T-Chute, que seria o 135, que custa $300 também. Tá. E se eu quiser tirar o CCNP Service Provider, como eu falei lá como eu disse no exemplo, tá? CCNP SP. Aí eu teria que fazer as provas, né, do CCNA Service Provider, que são duas, que seria 640, 875, a 640, 878, que as duas estão custando aqui $300 cada uma. Sendo aprovado nos exames, né, tendo o título CCNA Service Provider, aí eu teria que prestar o exame SP Halt 642-883, que também custa $300. Depois o SP Advanced Halt, que seria o 642-885, $300 também. Depois o SP Core, que é o 642-887, $300. E depois o SP Edge 642-889, $300. Então, como vocês podem ver aqui, para obter a certificação CCNP Routing Switching, tá, você gastaria no total aqui $1.225, tá? E para obter o CCNP Service Provider, você gastaria aqui no total $1.800, tá? Aqui eu estou considerando, tá, o exame de você fazendo o CCNA com apenas uma única prova, tá? Se você obter por fazer duas provas aqui no CCNA, você gastaria aqui $5 a mais, né? Daria $1.230 aí, somente com exames, tá? Fora material de preparação, de deslocamento até o local da prova, tá? E também considerando que você passará em todos os exames na primeira tentativa, né? Caso seja reprovado em um exame, você terá que pagar novamente para prestar um novo exame, tá? Não dá pra brincar, pessoal. Tem que se preparar bastante para realizar os exames aí, tá? O negócio é sério mesmo. Não dá pra ficar tendo esse prejuízo aí de bobeira hoje em dia, né? E seguindo a trilha lá, a trilha de certificação, a próxima certificação seria o nível Expert, ou seja, seria o CCIE, né? Reparem que em todas as trilhas acima do CCNP, as linhas possuem pontos brancos, tá? Ou seja, é isso mesmo aí que você pensou, tá? Para as certificações CCIE, não existem pré-requisitos. Mesmo que você não possua nenhuma certificação da Cisco, você pode ir direto para o CCIE. Se você não possui muita experiência na área, eu particularmente não recomendaria isso não, tá? Mas, caso você tenha disposição para encarar o desafio, independentemente de ter ou não qualquer certificação Cisco, é necessário realizar 2 exames para obter o CCIE, tá? Seria um exame teórico, onde pode ser realizado no mesmo local dos demais exames de certificação. Sendo aprovado, você estará apto para agendar e realizar o exame prático, que seria aí o famoso LAB, tá? Que deve ser realizado em um dos laboratórios da Cisco, com disponibilidade, tá? É bem comum você só conseguir uma data que lhe agrade, tá, em laboratórios no exterior, tá? Ou seja, além dos custos de preparação, mais exame, você teria que adicionar os custos com voo, né, e hospedagem, de acordo com o local escolhido, né? A Cisco possui apenas alguns locais que são fixos, né, para o lab, e infelizmente no Brasil não tem nenhum. Aqui no Brasil, para você fazer o exame, você teria que ficar consultando aí os labs mobile, que eles chamam,
Tá? Aí você tem que ver data, tem que ficar de olho e geralmente costuma abrir 2 vagas por ano aqui no Brasil, tá? Em São Paulo, no escritório da Cisco em São Paulo, e algumas vezes mais raros no escritório da Cisco no Rio. Então, se você estiver pensando em prestar o CCIE, é bom você se programar também com as datas aí do lab, tá? Mas isso daí, o esforço e o custo compensa bastante, tá? O exame teórico aí está na faixa de US$ 500 e o lab mais US$ 1.500 aí. Ou seja, só de exame para o CCIE você gastaria aproximadamente US$ 2.000 aí, tá? Bem carinho, né? Mas compensa, tá? Se você quiser consultar o código dos exames que eu venho falando até agora, que você pode estar meio perdido aí, tá? Eu até aconselho, você pode fazer isso através do site da Cisco, tá? Eu sempre indico dar uma olhada antes de você iniciar uma trilha para ver até quando os exames estarão válidos. Pois volta e meia a Cisco atualiza os exames aí e você pode acabar se preparando para um exame e na hora que você for agendar esse exame ter mudado, tá? O código dele, ou seja, a Cisco de repente atualizou o exame e você vai ter que prestar um exame num modelo novo. Tá? Geralmente entra alguns pontos a mais de conteúdo, tá? Nada também muito drástico, não. Você vai ter que jogar tudo que você estudou fora, não, nada disso, tá? E a Cisco também ela costuma dar um prazo bem extenso aí, tá? Para poder tirar um exame de linha, tá? Não é uma coisa que é da noite pro dia, não, tá? Falar aí, ó, a partir de amanhã não tem mais aí quem estudou a prova 200, 125 não vai fazer mais, a partir de amanhã vai ser exame 200, 140, por exemplo. Tá? Então, isso não acontece. Ela coloca lá no site a informação e você pode consultar lá o site, tá? Você pode vir aqui, opa, na opção aqui Training, e consultar aqui as certificações, tá vendo? Tem todas as certificações aqui. Vamos consultar aqui o CCNA, por exemplo. Reparem que aqui ele te dá os pré-requisitos, tá? Que não tem nenhum para o CCNA, tá? Não possui pré-requisitos. E os exames que você tem que prestar e o treinamento recomendado, tá? Aí aqui tem o código do exame, tá? Você pode obter o CCNA com apenas um único exame, que eu falei para vocês até agora, fazendo o exame 200, 125, ou através de 2 exames, tá? O 100 e 105 mais o 200 e 105. Tá? Aí você só obtém o título do CCNA quando você for aprovado nos 2 exames. Ok? Se você quiser pesquisar uma outra certificação, você vai no mesmo caminho lá. Quero ver aqui. Vamos ver aqui mais opções aqui de nível Associate. Por exemplo, como eu citei lá no exemplo, o CCNA Security. Aí os pré-requisitos aqui, você tem que ter uma certificação CCNA válida, tá? Que eu vou falar já sobre a questão de validade. Você tem que ter a CCNA Routing Switching ou qualquer certificação CCIE, tá? Que vai servir como pré-requisito. Você tendo esse pré-requisito aqui, basta realizar esse exame aqui e você obtém o título de CCNA Security, tá? Vamos ver aqui, para certificações, CCNP, é a mesma coisa, tá? Você tem tudo aqui no site da Cisco, por exemplo, CCNP Service Provider. Como eu disse, tá? Falei para vocês, ó, tem aqui os códigos das provas. E geralmente quando essas provas vão sair do ar, a Cisco coloca um aviso aqui em vermelho, aqui, tá? A prova só poderá ser prestada até a data tal. Eles colocam a data certinho, então antes de você iniciar uma trilha, ou, principalmente se for prestar algum exame, dá uma olhadinha nisso aqui que não custa nada. Tá ok, pessoal? E aqui, como eu disse, os pré-requisitos, né? CCNA Service Provider, tá? O CCIP já é uma certificação bem antiga, acredito que ninguém tenha mais CCIP na validade, tá? Ou qualquer certificação CCIE, tá? E aí? E após certificado, qual seria a validade das certificações? Vamos voltar aqui na nossa telinha aqui. Para as certificações de entrada e Associate e Professional, tá? O prazo de validade são 3 anos. Já as certificações CCIE possuem validade de 2 anos e todas elas devem ser renovadas antes de expirarem, tá? Caso contrário, você terá que iniciar todo o processo novamente, tá? Você tem lá o CCNP Service Provider lá, comeu mosca na data e deixou expirar, vai ter que iniciar o processo de novo, tá? E para renovar a certificação, existem alguns detalhes aí, tem algumas regrinhas aí, tá? Por exemplo, o primeiro ponto é o seguinte: qualquer exame renova uma certificação de mesmo nível e abaixo. Por exemplo,
Se você possui a certificação CCNA Routing Switching, tá? E ela vai expirar em janeiro de 2018, por exemplo, antes dessa data, você pode renová-la fazendo novamente o exame CCNA Routing Switch 200-125 ou qualquer exame CCNA ou CCNP, mesmo que não feche mesmo que você não feche, né, a trilha da certificação. Mas é claro, né, é preciso ser aprovado no exame. Por exemplo, para obter o CCNA Service Provider é necessário realizar 2 exames. Se você tem lá o seu CCNA que vai expirar em o CCNA Routing Switch, tá, que vai expirar em janeiro de 2018. Em dezembro, tá, de 2017, você faz qualquer um dos exames do CCNA Service Provider, tá, você renova o seu CCNA Routing Switching, tá, e qualquer outro que você tiver sendo aprovado no exame, tá, que é uma certificação de mesmo nível, tá, ou seja, renovou todas as certificações de mesmo nível e abaixo, ou seja, renovaria o CCNT também, tá. Porém, para obter o CCNA Service Provider, nesse exemplo que eu dei aqui, você ainda teria que realizar mais um exame, tá, que é o pré-requisito. Você tem que fazer as 2 provas, tá, mas com uma, sendo aprovado, você renova outras certificações que você tiver aqui de mesmo nível, tá. Um outro exemplo, tá, seguindo a mesma linha aí anterior, se em dezembro de 2017 você realiza a prova RAUT, tá, o seu CCNA ele renova por mais 3 anos. Por exemplo, eu tenho o CCNA Routing Switch, tá, ele vai expirar em janeiro de 2018. Em dezembro de 2017, eu fui lá e realizei a prova de routing, tá, de route do CCNP, eu renovo, tá, o meu CCNA e qualquer certificação que eu tiver aqui de mesmo nível. Aí tem mais um detalhezinho aqui. Agora, nesse outro exemplo aqui tem um detalhe, tá? Aí, vamos supor, em abril, eu vou e faço a prova de switch. Tá? Você renova o seu CCNA por mais 3 anos, ou seja... E em dezembro de 2018, eu faço a prova de T-Shoot. Ou seja, eu fecho meu CCNP Routing Switching, renovo todas as certificações do mesmo nível, tá aí abaixo, e todas valerão por mais 3 anos, tá? No nosso exemplo, elas estariam válidas até dezembro de 2021, tá? Ou seja, meu CCNA aqui ia expirar em janeiro de 2018. Como eu fechei o CCNP aqui, foi a última prova que eu fiz a T-Shoot, tá? Fiz em dezembro de 2018, e elas têm validade de 3 anos, meu CCNA, as minhas certificações aqui agora estarão renovadas por mais de 3 anos, tá? Agora, tem um detalhe aqui, um outro exemplo, tá? Se eu quiser renovar minhas certificações abaixo com o CCIE, tá? O CCIE ele possui validade de 2 anos, tá? E as certificações abaixo, elas acompanharão esse prazo. Ou seja, se eu fechar o meu CCIE em janeiro de 2018, todas as minhas certificações, tá? Inclusive o CCIE, ficarão válidos até janeiro de 2020, tá? Ou seja, não é porque eu fiz o CCIE e renovei a certificação abaixo que ela vai pegar a validade daqui, não. Ela vai pegar a validade do CCIE, tá? Que foi a certificação de maior nível, né? E eu usei ela para poder renovar as certificações abaixo, tá? Então tem esse detalhezinho aí, tá? Tem que ficar atento com isso, porque às vezes algumas pessoas, não vou dizer que perdem a certificação, porque você teria que renovar o seu CCIE a cada 2 anos, né? Então você teria, né, sempre as certificações aqui abaixo sendo renovadas, tá? E por último, como se preparar para o seu exame, tá? Se você quer fazer um curso, procure um bom centro de treinamento, tá? A Cisco possui academias locais que você pode verificar os endereços através do site. São ótimos treinamentos, mas com preços bem salgados também, tá? Existem diversos cursos também, tá? Mas antes de entrar em qualquer lugar aí, procure bastante informação e comentários aí de pessoas que já fizeram curso para você não cair numa furada, né? Procure informações aí, bastante informação do curso, sobre quem já prestou treinamento nesses locais, para você não comprar aí gato por lebre, tá? Que tem muitos cursos bons, mas também, como todo local e toda área, tem muitos cursos ruins também. Uma outra opção, se você consegue estudar por si próprio, tá? Existem vários livros aí muito bons, tá? Dê preferência aí para os livros da Cisco Press, que são livros muito bons, tá? O que você pode fazer é o seguinte, você verificar o código do exame que você quer prestar e buscar um livro baseado nesse código, nesse assunto, por exemplo. Vamos então aqui no site da Amazon, vamos digitar aqui Cisco CCNA, por exemplo. Tá? Reparem que aparecem várias opções aqui, tá? O que vocês podem estar olhando aqui, tá, é a avaliação do livro, tá? Reparem que é um livro bem avaliado, tá? Esse aqui também.
Esse daqui é um pack com 2 livros, tá? O que vocês podem fazer também é estar buscando comentários sobre o livro, tá? As pessoas costumam comentar aqui, ó. Tem uma seção de comentários, né? As pessoas colocam aqui os comentários sobre o livro. Isso aqui deu uma classificação de 5 estrelas, tá? Então, procurem livros que tenham uma boa reputação, tá? Esse livro aqui, ele é dividido em 2 livros, tá? Um para o exame 100, 105 e outro para o exame 200, 105, tá? Que seria o ICND1 e o ICND2. Você juntando os dois, você obtém aí o CCNA Routing Switch, tá? Uma outra indicação minha, tá, seriam os livros da Cybex, que seria esse livro aqui, por exemplo, tá? Para quem está querendo buscar o CCNA Routing Switching, os livros são muito bons, tá? Principalmente esse livro aqui do Todd Lamin, esse autor, tá? Os livros são muito bons, o cara é muito bom didaticamente. Eu particularmente já usei livros dele muitos anos atrás, até hoje utilizo alguns. Esse aqui, por exemplo, eu tenho também. E posso dizer que o livro é muito bom, tá? O conteúdo é muito bom. E esse livro aqui seria um livro só que cobre os 2 exames, tá? Se você quiser fazer em 2 exames, ou se você quiser fazer em um exame, tá? Ele cobre aqui as opções, né? Tem aqui, tá vendo? Você pode prestar o exame 100, 105, 200, 105, ou apenas um único exame de CCNA 200, 125. Agora, um cuidado que vocês devem tomar, tá? Uma dica é o seguinte: na busca que eu fiz ali, por exemplo, reparem que aqui aparecem algumas opções, tá? Mas que possuem o código do exame desatualizado. Por exemplo, tem aqui, ó, vamos procurar aqui. Tem aqui, por exemplo, ó, CCNA e CND1 100 e 101. Tá? Esse exame aqui já saiu de linha. Ou, por exemplo, aqui o Cisco, CCNA 200 e 120. Tá? Então, por isso que eu dei aquela dica. Deem uma olhada lá no site da Cisco para vocês verem o código do exame certinho e comprarem o material de acordo com o exame que vocês vão prestar. Outro detalhe que vocês devem ter notado aí é que esses livros são em inglês, como os exames da Cisco também. Existem poucos materiais com uma boa qualidade em português. Um dos poucos que eu conheço, tá, é o livro do Filippetti. E mais alguns poucos por aí, mas bem pouco mesmo. Tá? Então, se você possui dificuldade com o inglês, procura resolver esse gap aí, porque você pode ter bastante dificuldade no exame. Tá? Para alguns exames, existem basicamente 2 versões de livros da Cisco Press, que alguns não sabem a diferença entre eles. Tá? Por exemplo, vamos buscar aqui o Cisco CCNP Route, por exemplo. Vamos botar aqui o CCNP Route. Tá, vou descer aqui um pouquinho. Nós temos aqui o CCNP Routing Switch 300, 101. Tá? Seria aqui o Official Certification Guide, tá? Que a gente chama de OCG. Mas também nós temos aqui o Implement Cisco IP Routing, que seria o Foundation Learning Guide, que seria o FLG, que possui o código para a mesma prova. E aí? E qual seria a diferença entre eles? Tá? Reparem que os 2 livros são para o mesmo exame. Basicamente, a diferença entre o FLG e o OCG é que o FLG possui um conteúdo mais detalhado, mais didático sobre o assunto. Tá? É indicado para quem está iniciando naquele assunto ali na área. Já o OCG, ele é indicado para profissionais que já conhecem um assunto, tá? E que vão prestar o exame, pois o conteúdo dele é mais objetivo, tá? Com foco no exame. Ok? Então, basicamente, a diferença entre eles é essa aí. Tá? E por fim, é claro, quem estiver também buscando conteúdo, indico o meu canal. Sempre que possível estarei postando novos vídeos que certamente o ajudarão nessa caminhada para conquistar sua certificação Cisco. Uma última dica para você que está em dúvida sobre qual trilha seguir é dar uma olhada nos tópicos dos exames no site da Cisco. Tá? E também dar uma olhada aqui nos índices dos livros. Assim você conhecerá o conteúdo que será cobrado no exame e saberá se isso é mesmo que você estava esperando. Por exemplo, eu posso abrir esse livro aqui, ó, e dar uma olhada aqui no índice dele. A gente pode ver aqui, tem algumas páginas aqui disponíveis do livro. Essa é uma dica interessante. Ó. Temos aqui um índice, então eu tenho aqui tudo que vai ser falado no livro.
Tá? Então você dá uma olhada aqui e vê assim, poxa, realmente era o que eu estava esperando. Às vezes você vai estudar para uma certificação, compra todo o material e depois fala assim, pô, cara, não era isso que eu queria, eu achava que ia ter esse assunto aqui nessa trilha, mas não tem, só tem na outra. Então quanto mais informações você tiver sobre aquela trilha que você está querendo seguir, melhor, para você dar um tiro certeiro, né? Para não ficar desperdiçando tempo e dinheiro. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas sobre as certificações Cisco e espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para receber as novidades. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.